Queridos irmãos, já cantamos, você já pôde cultuar a Deus até este momento. Agora nós queremos ouvir a sua voz e para isso nós vamos orar. Vamos pedir direção de Deus para que a sua palavra possa ser aplicada às nossas vidas, para que Deus me dê condições de explanar a palavra corretamente e principalmente que o Santo Espírito aplique a sua palavra à vida de cada um de nós. Vamos orar então. Pai, eu quero neste início de estudo da sua palavra, neste momento, eu gostaria de me aproximar do Senhor, suplicando a Ti sabedoria, pedindo ao Senhor compreensão, pedindo ao Senhor a habilidade que só pode vir do Teu Espírito, para que a sua palavra possa ser explicada, para que a sua palavra possa ser ensinada de maneira eficaz. Eu sei de todas as minhas limitações, e também oro para que o Senhor ilumine a compreensão, o entendimento de cada ouvinte nessa noite. Por favor, Deus, nós carecemos da sua orientação, da sua ajuda, até mesmo para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Fala conosco mais uma vez nessa noite. Obrigado pela sua palavra. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre como lidar com os sofrimentos, com as tristezas, com as grandes frustrações da vida. Nós temos interrompido a nossa série de estudos no Evangelho de João, como estávamos fazendo na igreja. Estamos olhando estudos, assuntos esporádicos, estamos expondo a palavra de Deus de uma forma temática, mas fazendo uma exposição textual. Nessa noite, o texto que vamos expor é 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Então, acompanhe comigo a leitura. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim na versão revista e atualizada. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Até aí o texto dessa noite. Esse texto nós vamos fazer algumas explicações e aplicações. As cartas chamadas pastorais, aqui Paulo está escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor. E Paulo, então, quer orientar esse jovem pastor a como proceder, porque Paulo sabe que Timóteo está passando por um tempo de tristeza, um tempo de grande preocupação. E por que isso estava acontecendo? Nós estamos no finalzinho do ministério do apóstolo Paulo. Esse texto, essa carta que nós estamos lendo, é a última carta que Paulo escreve. Pouco depois disso daqui, Paulo, segundo a tradição cristã, vai ser decapitado. Nós sabemos que Paulo, a essa altura do seu ministério, está preso numa prisão em Roma, o cárcere Mamertino. Nós sabemos que esse cárcere é um lugar insalubre. Vocês podem pesquisar na internet, se quiserem conhecer mais, eu vou passar para vocês algumas imagens que mostram um pouquinho desse cárcere. Mas as prisões, no primeiro século, as prisões romanas, principalmente esse aqui em especial em Roma, era um lugar muito cruel, era um lugar sem nenhum tipo de aquecimento, era basicamente uma caverna, um buraco que foi encravado numa pedra. O cárcere existe até hoje. Era um lugar frio, era um lugar úmido, era um lugar marcado por um mau cheiro tremendo, porque havia uma ligação com o esgoto da cidade. Haviam os presos que estavam lá, eles eram alimentados à medida que algum familiar ou alguém fizesse algum tipo de caridade e levasse comida. Se levasse comida, bebida, roupa, então o preso que estava ali poderia se cobrir, beber, poderia se alimentar. Caso contrário, ele ficava ali até morrer. Se houvessem ferimentos, você pode imaginar que não existiam medicamentos, e mesmo que existissem, ninguém ia tratar
um preso, porque ele era numa prisão já finalizando, era quase uma tortura imposta ao prisioneiro. As pessoas que morriam ali nem sequer eram tiradas. Há relatos de cadáveres que ficavam ali apodrecendo. Então você tem presos que estavam vivos, e você tem pessoas que morreram, presos que morreram, e os presos vivos tinham que conviver com os restos mortais, com ossadas ou com carne apodrecida ou apodrecendo dentro daquele cárcere. Então era um lugar totalmente insalubre, não havia o que você pode imaginar como hoje direitos humanos, nada disso estava sendo aplicado ali, era um lugar de extrema crueldade. E Timóteo sabe que Paulo está ali, então Timóteo está muito abatido. Timóteo, como alguém que ama a Paulo, como outros da igreja, oravam pelo apóstolo Paulo. Mas acontece que Deus não atendia essas orações. E Paulo, então, o próprio Paulo diz para Timóteo, orienta Timóteo, você pode ver isso no capítulo 4 dessa carta. O apóstolo Paulo diz no versículo 6 assim: quanto a mim, escrevendo para Timóteo, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. Libação era uma oferta líquida que era derramada antes do sacrifício acontecer. Então Paulo diz, olha, eu já estou sendo derramada, minha vida já está sendo derramada. Paulo diz, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Dessa forma, você pode ver que o apóstolo Paulo já sabia que outras vezes ficou preso e escapou, mas dessa vez Paulo entendia que o fim estava próximo. E isso deve ter caído no coração de Timóteo como uma bomba. Paulo era não só o pai na fé, mas o mentor, o tutor. Paulo era o conselheiro. Paulo era para Timóteo basicamente tudo que Timóteo tinha em termos doutrinários, em termos teológicos. E o apóstolo sabe que Timóteo vai estar e já estava profundamente abatido. Então Paulo escreve essa carta para fazer uma certa despedida, mas também, mesmo nesse lugar insalubre, doentio, Paulo então procura confortar Timóteo, animando Timóteo a entender e lidar com as situações difíceis da vida. E nessa noite eu gostaria que você aprendesse com isso. Todos nós, em algum momento, vamos enfrentar algum tipo de situação em que os sofrimentos e angústias vão ser tão grandes que nós não sabemos como lidar. Isso pode ser um luto. Para Timóteo aqui, estava claro que Paulo ia morrer, e o luto, a ameaça, a sombra de luto que pairava sobre a vida de Timóteo, certamente iria desanimá-lo no exercício do seu ministério, a ponto de pensar, se Paulo, o grande apóstolo, está sendo morto, o que farei eu, jovem pastor Timóteo? Então, diante de situações como essas, de luto, talvez você esteja me assistindo aí, e você esteja passando por um momento de dor, de grande tristeza, assim como o Timóteo estava prestes a passar. Talvez haja na sua vida luto, talvez hajam pessoas doentes na sua casa, talvez você está passando por um tempo de privação financeira, talvez você esteja passando por um tempo de angústia emocional, depressão. Enfim, nós estamos vivendo uma época difícil em que as pessoas estão ficando doentes, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Como, afinal de contas, lidar adequadamente com o sofrimento? Então, o apóstolo Paulo, nesses versos aqui, nós vamos ver o objetivo dessa mensagem é mostrar duas orientações de Deus para crentes que estão fracos, que estão sobrecarregados, não é, por causa dos sofrimentos. É isso que nós queremos tirar desse texto para nosso benefício. Duas orientações do próprio Deus, para que os crentes que estão sobrecarregados, desanimados na fé, possam então encontrar sabedoria, força, direção. Muito bem, dito isso, então vamos olhar para esse texto e eu quero que você, junto comigo, analise a sua própria vida, olhando para esse texto. É claro que esse texto foi escrito aqui, o objetivo do apóstolo Paulo
era o fortalecimento do jovem pastor Timóteo no ministério. Timóteo, você precisa ganhar forças para continuar levando o ministério adiante. Mas nós sabemos que tudo aquilo que é dito na Escritura pode ser aplicado, pode ser levado, então tirado alguns princípios para ser aplicado à vida de qualquer um. Se Timóteo pode encontrar, no meio de um sofrimento, livramento por meio do que Paulo escreveu, então você aí que está me assistindo também pode, nessa noite, olhar e falar: Senhor, ensina-me para que eu tire proveito. Então o objetivo é esse. Se Paulo sabe que Timóteo sofre e precisa de ajuda, a Bíblia também sabe, o Espírito Santo sabe que nós também sofremos e precisamos de direção. Então, quais são, afinal de contas, as duas orientações para crentes que estão fracos, cansados por causa das dificuldades, angústias e batalhas da vida? A primeira delas aparece aí no verso 1. Olha o que diz o verso 1. Paulo diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Veja, o apóstolo Paulo, a primeira lição, a primeira ordem aí que Paulo dá para Timóteo é: você, Timóteo, precisa se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. E nessa noite eu queria dizer para você a mesma coisa que ecoa ao longo de séculos por esse texto. Deus quer que crentes fracos encontrem na graça que há em Cristo força. Deus quer que os crentes se fortifiquem. Deus quer que os crentes vençam, enfrentem as lutas. Veja, a palavra de Deus não esconde que na vida de cada um de nós haverão sofrimentos. Os sofrimentos, eles são inevitáveis. Não tem como você viver aqui e ser alguém isento de sofrimento. E por sofrimento você pode então fazer aí, pensar no sofrimento à sua volta, mas uma grande gama de sofrimentos acontecem. Por exemplo, lutas, doenças, pessoas que enfrentam batalhas com separação conjugal. Existem pessoas nessa noite enfrentando crises financeiras. Há pessoas enfrentando conflitos no casamento, como eu mencionei, solidão, desemprego. E assim vai, você pode colocar numa grande categoria de sofrimento que cai sobre as pessoas e são sofrimentos que são inevitáveis, não dá para se fugir disso. E quando nós sofremos, uma das coisas mais comuns de acontecer é que bate nas nossas emoções, os nossos pensamentos, eles são encobertos por uma nuvem cinzenta, escura. E nós, num ambiente sombrio, começamos a questionar algumas coisas. E é comum que, em meio a sofrimentos, e é muito comum isso, que as pessoas comecem a chegar a conclusões equivocadas e chegarem a desdobramentos equivocados de situações com as quais estão vivendo. Por isso, tome cuidado quando você tiver que tomar decisões e você estiver passando por um tempo de luto, tristeza, angústia. Tome cuidado, por quê? Porque os seus pensamentos podem trazer sobre a sua vida, trazer mentiras. Mentiras que são comuns as pessoas acreditarem. Por exemplo, no meio de um sofrimento, as pessoas pensam assim: eu estou sozinho, Deus não se importa. Olha, eu estou aqui abandonado. De que adiantou a minha fé em Deus? E esse tipo de pensamento, esse tipo de sugestionamento que vem na nossa mente, de que Deus não nos ama, de que Deus perdeu o controle, ou então de que você está sofrendo porque você fez uma coisa terrível, você é um pecador e Deus agora te abandonou. Todo esse tipo de coisa que surge tem que ser passado, colocado sobre um filtro para perguntar: é verdadeiro, é justo isso que eu estou pensando? Porque você pode chegar a conclusões equivocadas. Timóteo estava muito preocupado, se sentindo sozinho e desamparado. E Paulo diz: fortifica-te na graça que há em Cristo. Nós temos uma dificuldade muito grande de perdermos coisas que nós amamos. Nós temos uma tendência, até natural, de sofrermos demais quando nós nos apegamos a algo e aquilo é tirado de nós. Pode ser o que você quiser, pode ser um relacionamento de namoro. Pessoas que não aceitam. No mundo secular, é muito comum, às vezes, ouvir sobre crimes passionais, pessoas que não aceitam que um relacionamento termine e vão lá e cometem uma insanidade, fazem alguma coisa criminosa e querem com isso se justificar. É um delito, é um erro terrível, é um pecado. Deve ser punido, então, com a justa sentença sendo aplicada.
Mas há pessoas que não conseguem abrir mão de relacionamentos. Há pessoas que não conseguem entender, por exemplo, a perda de um filho. Às vezes, pode ser que em uma situação da vida você venha a perder um filho. O natural não é que isso aconteça. Pela lógica da vida, você sempre tem uma cadência acontecendo. Os avós morrem, os pais, os netos, cada um vai morrendo na sua ordem. Mas, às vezes, os reveses da vida caem sobre nós. E aí um pai tem que enterrar um filho. E nessa hora, nós sofremos, nós não queremos, nós não abrimos mão. Nós sofremos quando perdemos pai, marido, quando perdemos o emprego, quando perdemos a saúde. Tudo isso nos abate de uma maneira tão forte que a tendência dos nossos pensamentos é dizer: Deus abandonou você, você está sozinho. Para que tudo isso? De que adiantou a sua fé? Se no final das contas, você então passa pelo sofrimento igualzinho às pessoas que não têm a Deus. Então, dito isso, a primeira lição dessa noite que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, traz para cada um de nós é esse: fortifica-te na graça que há em Cristo. Mas, quando eu escuto uma recomendação dessa dizendo fortifica-te na graça, a pergunta que eu gostaria de ver, e não está sendo respondida aqui no texto, é: como eu faço para me fortificar na graça que há em Cristo Jesus? Afinal de contas, eu quero me fortificar, conforme Paulo nos diz aqui, disse para Timóteo. Então, como eu faço isso? Afinal de contas, como eu me fortifico? E por que eu devo me fortificar? A grande questão é que pessoas que não se fortificam na fé, elas acabam cedo ou tarde tropeçando. Pessoas que não se fortificam na fé, elas acabam cedo ou tarde tropeçando, naufragando doutrinariamente, naufragando espiritualmente, fazendo então com que a sua vida, aos olhos de Deus, passe de uma vida aprovada para uma vida reprovada. Por exemplo, se você voltar aqui, nós estamos em 2 Timóteo capítulo 2, se você voltar para o capítulo 1, você vai descobrir que existiam pessoas ali que não estavam firmes na fé. E por isso passaram de uma situação aprovada para uma situação de reprovação aos olhos de Deus. Se você olhar 2 Timóteo, desculpe-me, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dizer assim, no versículo 15: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, Paulo diz para Timóteo, dentre eles Fígelo e Hemórgenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, onde Paulo estava, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Paulo diz para Timóteo, imediatamente depois, fortifica-te na fé. Por quê? Porque existiam homens, aqui ele está fazendo um contraste, mostrando aí Fígelo e Hemórgenes, mostrando pessoas que abandonaram, apostataram da fé. Por quê? Porque eles não estavam fortificados na graça de Deus. E quando os problemas vieram, quando as situações se apertaram, quem sabe Paulo sendo preso, trouxe para eles um desânimo, eles então abandonaram, apostataram. Muitas vezes, os sofrimentos que chegam à nossa vida, eles causam para nós a decepção. E se você não estiver firme, a tendência é que você comece a naufragar, comece a afundar. Não é pouco comum, ou seja, é muito corriqueiro você ver pessoas que abandonaram a fé quando um problema chegou. Perdem um parente e falam assim: eu não vou mais na igreja, não. Perdem um emprego? Não, eu não. Olha, eu estava servindo a Deus quando tudo estava bem. Agora que chegou a dor, a tragédia, o luto, o sofrimento, eu abandonei. É muito comum. Deus, sabendo do nosso sofrimento e o que o sofrimento produz, Paulo diz: fortifica-te na graça que há em Cristo, para que eu e você sejamos como Onesíforo ou como Timóteo, pessoas fortificadas na fé, e não como Fígelo e Hemórgenes, pessoas que abandonaram, assim como outros também fizeram isso ao longo da vida do apóstolo Paulo. Mas então, se eu preciso me fortificar na fé para que eu não venha naufragar, como é, afinal de contas, que eu faço isso? Porque o texto não dá nenhuma dica, o texto não traz para nós abertamente, explicitamente, nenhuma orientação. Talvez o apóstolo Paulo tenha dado essa orientação diretamente para Timóteo, e Timóteo não colocou para nós não sabemos.
mas talvez Paulo pessoalmente tenha dito para Timóteo o que fazer para ter força na graça que é em Cristo. Mas como o texto não nos diz, nós podemos olhar para a Escritura, para outros trechos da Escritura, e percebemos pessoas que encontraram força, encontraram graça para seguir adiante, diante da iminência de grandes perdas. Então veja, há um paralelo no Antigo Testamento que poderia ilustrar um pouco o que está acontecendo aqui. Timóteo, um jovem pastor, está prestes a perder um grande amigo, que é Paulo. E na iminência desse luto, na iminência dessa despedida, Timóteo está abatido. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que isso já aconteceu com outra pessoa de maneira semelhante. Aconteceu, no caso, o texto que eu vou citar. Nesse caso, a pessoa já tinha perdido o seu grande amigo, o seu grande líder. Abra sua Bíblia aí em Josué. Josué, capítulo 1, você vai encontrar a história desse servo de Deus. E qual é a semelhança entre Josué e Timóteo? Josué havia acabado de perder um grande líder. O povo de Israel como um todo acabara de perder o grande líder, o grande profeta, chamado Moisés. E Josué está com medo. Josué está preocupado. Josué está apavorado com o que vem pela frente. Ele sabia como servir Moisés. Mas agora, de uma hora para outra, ele está sozinho à frente de uma multidão de milhares de pessoas. E ele não sabe ao certo o que fazer. E o coração, então, dele é colocado envolto numa nuvem sombria de dúvidas e questionamentos. E em meio a esse luto, em meio às batalhas a qual Josué está passando, Deus, então, aparece, se manifesta a ele, dizendo algumas coisas. E diz assim, versículo 1 de Josué, capítulo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora, pasta esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então você tem aqui claramente Deus então mostrando como é que alguém pode se fortalecer diante de uma grande angústia, de um grande sofrimento, de uma grande perda, de um luto. Assim como Timóteo é orientado a se fortificar na graça que é em Cristo, e Paulo não diz como se fortificar, neste caso específico, Deus diz para Josué: dispõe-te, fortifica-te, levanta-te para fazer algo. Mas aqui, diferente lá do que nós vimos em Timóteo, neste caso, Deus mostra claramente como é que nós encontramos força, como é que Josué poderia então encontrar forças diante de grandes desafios e em meio aos desafios, junto com os desafios que vinham pela frente, como encontrar força diante da grande perda que ele acabou de ter de ser o grande mentor, o grande profeta Moisés estar morto. Então hoje, entenda aí, fortifica-te na graça que há em Cristo. Aqui nós vamos ver algumas lições de como se fortificar. Preste atenção ao que Deus diz para Josué. Olha aí, há 3 coisas que Deus pede para Josué que mostram como um crente ou como um servo de Deus aqui Josué poderia se fortificar e servem para nós mostrar como é que eu e você podemos nos fortificar. Versículo 3 diz assim, Josué capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Muitos crentes olham para textos como esse e, infelizmente, fazem uma aplicação totalmente equivocada. Veja, é um texto, eu gostaria se você entendesse isso de uma vez por todas. Os textos do Antigo Testamento foram escritos para a nação de Israel. O objetivo maior é ensinar o povo judeu a como proceder. Então, nós temos aqui o que foi escrito para a nação de Israel. Esse texto não é para a igreja. Não sai por aí, pôr na planta do seu pé, pisando, entrando com o pé direito nos lugares e dizendo, esse lugar é meu. Crentes infantis, crentes tolos agem assim. Aliás, se você levasse esse texto aqui aplicando a sua vida, dizendo assim, olha, levanta de manhã e fala, Senhor, onde eu pisar a planta do meu pé é meu lugar, eu não gostaria que você viesse à minha casa, porque eu não quero que o que é meu passe a ser seu. Eu não levaria você no meu carro, porque se você pisar no chão do meu carro, o carro passa a ser seu. Seria ridículo esse tipo de postura, mas muitos crentes foram ensinados dessa forma. Isso aqui é uma promessa que foi feita para Moisés, para Abraão, para Jacó, da terra prometida. Todos eles receberam a promessa da terra e Josué está prestes a conquistar.
Então todos receberam a promessa, mas Josué é quem vai cumprir essa promessa. Então Deus diz, olha, eu prometi para Moisés, pode entrar nessa terra, aonde você pôr a planta do seu pé é de vocês. Ok? Então isso é para o povo de Israel, já não tem nada a ver com a igreja. Muito bem. Agora ele vai dizer a extensão do que Josué ia conquistar. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e também ao grande mar, do poente do sol será o vosso termo. Então aqui nesse versículo, Deus dá as dimensões da terra prometida, e o povo nunca conquistou tudo isso. Até hoje, até a data de hoje, a maior extensão de domínio de Israel sobre esse território que Deus descreve aqui com limites bem específicos, que existe até hoje, foi no reinado de Salomão. Fora o reinado de Salomão, Saul, os demais reis, Davi, nenhum deles conseguiu reinar sobre tudo isso que Deus prometeu. Então, significa o quê? Que Deus falhou? Não. Que o cumprimento disso daqui vem à nossa frente. Quando Cristo voltar e o milênio for instaurado nessa terra, toda essa terra pertencerá à nação de Israel. Então, fechando aí esse paralelo, porque o assunto não é escatologia, mas você vê aqui, Deus disse e vai cumprir. Como é, então, que ele poderia se fortificar? À luz desses dois versos aqui, todo lugar que você pisar, conforme eu prometi a Moisés, é teu. Primeira coisa que você aprende que Josué deveria ouvir e se fortificar é o seguinte, muito claro, Deus disse a Josué, lembre-te das promessas que eu fiz. Esse é um resumo que você poderia guardar muito fácil. Lembre-se das promessas que eu fiz. Como me fortifico na fé? Eu me fortifico na fé quando eu paro para me lembrar das promessas que Deus fez. Muitas pessoas acham que vão encontrar fortaleza, fortificação em outros lugares. Mas veja, Deus aqui está ensinando como crentes verdadeiros encontram força. Força. Uma das primeiras coisas que vai fortalecer você no meio de uma grande luta, no meio de um grande tempo de tristeza, é a lembrança. Deus diz para Josué, lembre-se das promessas que eu fiz. Você que está assistindo, escreva aqui embaixo nos comentários. Quais são algumas promessas que vêm à sua mente? Compartilha conosco aí. Escreve aí embaixo quais são as promessas que vêm à sua mente que poderiam fazer com que pessoas enfrentem o tempo da adversidade de uma maneira mais firme, de uma maneira mais convicta. Quais são as promessas? Compartilha conosco aí, você que está participando nos comentários do YouTube. Escreva aí embaixo para nós, faça a sua contribuição. Quais são as promessas de Deus que fortaleceriam crentes em tempos de luto, angústia, medo, solidão, depressão? Quais são? Compartilhe, escreva aí conosco. Entre muitas das promessas que podem vir à nossa mente, eu sei que você poderia compartilhar dizendo assim, olha, Deus disse, eis que estou convosco todos os dias. Jesus falou, até a consumação dos séculos. Ótima lembrança, maravilhoso ouvir isso. O que mais? Deus diz assim, não se turbe o vosso coração. Jesus diz em João capítulo 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Olha que promessa maravilhosa. Vou preparar-los lugar. E quando estiver preparado, eu voltarei. Olha que promessa maravilhosa. Voltarei. Para quê? Para vos buscar. Então há uma promessa de que Jesus foi preparar um lugar e quando estiver pronto, ele voltará para nos buscar. Que promessa maravilhosa. A promessa de que os nossos pecados foram perdoados na cruz. Não há uma promessa maravilhosa? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Promessas. É assim que os crentes encontram força. Mas eu gostaria de lembrar, destacar pelo menos duas promessas que poderiam fortificar os crentes diante de grande luta, luto, angústia e dor. É a promessa de que nós temos uma pátria celeste. Eu e você estamos transitando nessa vida, estamos passando por essa vida, e é preciso que você entenda isso. A sua pátria não é aqui. O seu lugar, o seu destino não é aqui. Você é um viajante. Você não está de férias nessa terra. Você está numa guerra, numa batalha. E nós estamos servindo, estamos lutando, estamos em meio a conflitos. E todo soldado em batalha, eventualmente, passa por algum tipo de privação e sofrimento.
Por mais que você veja as pessoas à sua volta desfrutando, passeando e se alegrando com as coisas enquanto você sofre, é preciso entender. Você não está aqui a passeio. Você está aqui em guerra. Você está aqui para servir. E se você está no meio de batalha, se você está em meio de lutas, você precisa entender. É necessário se fortificar. E Deus diz para Josué, a primeira maneira de você se fortificar é a lembrança das promessas que Deus fez. Deus fez a promessa de que eu e você temos uma pátria. Olhe para ela. Muitas pessoas querem se alegrar andando, indo a shoppings. As pessoas acham que se forem aos shoppings e se fizerem muitas compras, ou se essas pessoas conseguirem muitos bens, tudo isso vai fazer com que elas se alegrem. Meu irmão, minha irmã, entenda o seguinte. Enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos num vale escuro. O chão é pedregoso. O sol, muitas vezes, não é percebido, não conseguimos ver, porque nuvens cinzentas de medo, de frio, nos envolvem. Enquanto você anda por esse vale, enquanto os seus pés estão sangrando, enquanto o seu coração sofre com o luto daqueles que você ama que partiram, pense nas pessoas que você ama, que serviram ao Senhor e partiram daqui. Quantas pessoas não conseguem mais vencer o luto, porque perderam pessoas que amavam? Quantas pessoas não conseguem lidar com as questões do dia a dia, o desemprego, a dor, a doença? Elas olham e estão desesperadas. Nós não estamos no nosso lar ainda. Então, enquanto você caminha por esse vale escuro, com o chão cheio de pedra, saiba que no final deste caminho, há uma ponte dourada. E nessa ponte, ao atravessar essa ponte, você vai chegar na casa do seu pai. E você vai encontrar com pessoas que partiram com o Senhor. E você vai reencontrar as pessoas que já estão lá e estão bem. Então, olhe para os sofrimentos à sua volta como algo momentâneo, porque nós estamos bem certos. A Bíblia nos diz que a breve e momentânea provação que recai sobre nós não se compara à glória que será manifestada. Eu e você precisamos entender. Amados nossos já partiram. Eu e você estamos caminhando. Não se sente à beira do caminho enquanto você anda por essa vida. Não se sente para ficar chorando. Não é assim que os crentes caminham, não é assim que nós nos portamos. Fortifica-te. Como eu faço isso? Pela lembrança. Duas coisas, pelo menos, você tem que lembrar. A lembrança de que você tem uma pátria celestial e você está caminhando para lá. Mesmo em meio à dor, a sofrimento, mesmo em meio a tragédias, você não pode parar no caminho e ficar chorando. Levante-se, pegue a mão do Consolador. E essa é a segunda promessa que você recebe. Se há a promessa de uma pátria, Deus também fez a promessa de que nós teríamos um Consolador. Segure na mão dele. Ele vai trazer consolo, ele vai trazer ajuda, ele vai trazer direção e orientação. Segure-se nas promessas de Deus. E então toda tristeza, toda depressão, toda tragédia, todo luto vai sumir da sua mente, vai sumir do seu coração. Elas vão ser reais, elas vão estar à sua volta, mas você vai se levantar. Pare de chorar sentado pelo caminho. Levante-se, caminhe para a sua pátria. Olhe para o seu lado, segure na mão do Santo Espírito, o Consolador que foi dado para você. É assim que crentes se fortificam. Primeiro remédio para você se fortificar é esse. Lembre-se das promessas que Deus dá. Mas Josué recebe mais orientações, mais remédios, mais benefícios que Deus oferece. Olha o que ele diz, versículos 7 e 8. Tão somente, Josué, ser forte e muito corajoso, para terdes o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Josué, não cesses de falar deste livro, da lei. Antes, medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido.
Preste atenção, a segunda maneira como você encontra força para se levantar no meio das tragédias é a lembrança, primeiro, do que Deus prometeu. Em segundo lugar, é a obediência à palavra de Deus. Obedeça a Deus, não se esqueça das promessas dele e não se esqueça de obedecer a Deus. Por que eu digo isso? Muitos crentes, ao passarem por sofrimento, a primeira coisa que eles fazem, olha que coisa triste, Deus diz, lembre-se das minhas promessas. Deus diz, lembre-se de obedecer a minha palavra. Primeira coisa que as pessoas fazem quando o sofrimento vem é se afastar da palavra. Você pergunta, você tem lido a Bíblia para alguém que está sofrendo? A pessoa fala assim, pastor, perdi o ânimo. Você medita na Escritura? Pastor, assim, eu estou tão triste, tão abatido que eu tenho escutado os louvores, eu ponho umas músicas para tocar lá, mas você tem lido a palavra de Deus? Pastor, eu não tenho lido mais não. Não tem pego mais a Bíblia? Não. Por quê? Que tragédia é essa? Na hora que nós mais precisamos nos apegar à Escritura. É o momento em que as pessoas, pelo contrário, fecham esse livro, colocam na estante e abandonam a Escritura lá largada. E ao fazerem isso, a grande tragédia aumenta, se instaura na vida delas. Por quê? Porque elas se tornam mais fracas ainda. Deus quer que os crentes tenham força. Deus quer que crentes se fortifiquem. E a fortificação, a fortaleza na vida de um crente virá pela lembrança de promessas. E a lembrança de promessas vai me levar também à lembrança de que eu devo obedecer à palavra de Deus. Muitas pessoas ficam fracas porque ignoram isso. Além de fazerem isso, também há uma terceira maneira de você encontrar força. A terceira maneira aparece no versículo 9. Josué, então, é orientado por Deus da seguinte forma: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, a terceira maneira de você encontrar forças em Deus é você lembrar que você não está sozinho. Vou repetir, você não está sozinho. Se você é um crente, você não está só. Olha só que coisa maravilhosa. Todo servo de Deus, mesmo diante de um grande luto, de perder alguém como ele perdeu Moisés, ou como Timóteo está prestes a perder Paulo, mesmo pessoas que estão diante de doença, mesmo pessoas que estão perdendo o trabalho, perdendo a saúde, perdendo a condição financeira, mesmo que tudo à sua volta vire um caos, a palavra de Deus diz para você, fortifica-te. Como eu faço isso? Fortifica-te em Deus, lembrando das promessas que Ele te deu. Ele te deu a promessa de que existe uma pátria para você. Ande, não pare pelo caminho para chorar. Ande, mesmo que você ande chorando, vá andando, porque lá na frente há um lugar de glória te esperando. E enquanto você vai por esse caminho chorando, lembre-se de outra promessa. Deus enviou um Consolador, e esse Consolador está com você. Mas Deus também quer que você se lembre de obedecer à palavra de Deus. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. Faça o que Ele está mandando. Se fizer ou não sentido para você, obedeça às suas ordens. Deus está procurando filhos que parem de questionar. Deus está procurando pessoas que obedeçam porque sabem que Deus é mais sábio, porque sabem que Deus vê o futuro. Faça o que Ele falou. Não abandone a Bíblia no sofrimento. Não abandone a igreja. Não abandone a fé. Pelo contrário. Aprofunda-te. Vá lá, estuda. Aprofunde-se no estudo da Escritura. E por último, lembre-se que você não está sozinho. A lembrança de que o Consolador está com você, de que Deus é com você, isso deveria ser na vida de Josué uma coisa fantástica. Ele falou assim, não te mandei eu? Você não estará sozinho, ele diz, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você consegue entender isso? Deus está com você por onde quer que você andar. Se você for colocado num leito de UTI, o Senhor teu Deus é contigo. Se você for levado para um lugar e ficar sozinho, o Senhor teu Deus é contigo. Muitas pessoas não entendem isso e passam por sofrimento. Essas pessoas não entendem. Meus irmãos, vocês que me assistem, entendam o verdadeiro remédio do céu, capaz de tirar os crentes
do poço da solidão, da caverna da depressão, ou até mesmo de uma tristeza, de uma angústia sem fim, é a lembrança, é a obediência e a certeza da companhia de Deus. Beba esse remédio. Receba de Deus esse remédio, porque se você se apropriar desse remédio, você então vai encontrar em Deus força. Nós sabemos disso. Paulo diz para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele não disse como se fortificar. E nós olhamos para a vida de Josué e vemos como se fortificar, por quê? Porque Deus disse para ele como se fortificar. Você vai encontrar força na lembrança do que Deus falou, nas promessas dele. Você vai lembrar e vai ter força quando você obedecer à palavra de Deus. E você vai ter força quando você se lembrar que você nunca, não importa o que aconteça, você nunca está sozinho. Saia da depressão. Saia da solidão. Saia dos pensamentos mentirosos que estão na sua mente e se aproprie do que Deus está falando. Levanta-te, segura na mão do Espírito Santo, o Consolador, e vá adiante com ele. Viu como nós lidamos com o sofrimento? Se você entender isso, você então encontra forças. Olha aí, volta para o texto de Timóteo. Paulo diz assim: e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo diz para Timóteo uma coisa fantástica. Paulo diz assim: olha, não basta você se fortificar, Timóteo. Você está triste? Eu estou para morrer? É verdade. Você está triste? Eu sei disso. Fortifica-te. E agora eu quero que você não só encontre forças em Deus para se levantar, mas Paulo diz no versículo 2, fortifica-se e depois continue a servir a Deus. Levante-se, encontre força. É a primeira coisa. E a segunda é, continue a servir a Deus. Ouça bem, preciso que você entenda isso. Muitas vezes, você que está me assistindo, sabe disso. Nem sempre Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos. Nem sempre Deus atende às nossas orações. E muitas vezes, quando eu digo que não atende, não é nem o fato de ele não responder no momento que eu quero. Muitas vezes Deus diz abertamente não. E quando ele diz não, quando Deus diz não à sua oração e à minha oração, a tendência, a minha tendência, a sua tendência é nós nos colocarmos numa caverna de tristeza. Isso é muito comum acontecer. Pessoas que ouvem não da parte de Deus, elas começam a parar. Elas param de caminhar. Elas não entendem, não sabem lidar com isso. Por quê? Porque elas entendem e achavam que Deus sempre tinha que dizer sim. E quando elas não entendem isso, elas entendem, por exemplo, que se você fizer uma oração muito fervorosa, e se você levar uma oração cheia de fé, e a sua oração for regada com lágrimas, Deus certamente vai se voltar na sua direção e vai atender. Mas deixa eu dizer para você que, infelizmente, muitas vezes, as suas orações, mesmo aquelas orações regadas com lágrima, mesmo orações sinceras e verdadeiras, podem receber de Deus ou não. No ano passado, meu pai estava internado na UTI aqui da Santa Casa. E eu confesso que clamava a Deus de todas as formas, suplicava a Deus para que meu pai saísse de lá e pudesse voltar para casa. E por mais que eu fizesse isso, até em meio a lágrimas, suplicando, orando de dia e de noite, acordando de madrugada e suplicando a Deus, e não só eu, como muitos irmãos também fizeram, Deus disse não. Deus decidiu não atender a minha súplica e não atender a súplica da minha família ou das pessoas da igreja, dos irmãos que oraram. E o que eu vou fazer com isso? Eu agora vou entrar numa caverna escura e vou ficar chorando todo o tempo? Eu tenho saudades, assim como aqueles que já perderam ou familiares queridos também sofrem com isso. Mas o que eu vou fazer? Eu vou me anular? Eu vou parar de servir ao Senhor? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo, levanta-te e caminha. Talvez você que esteja me assistindo, talvez uma das maiores dores que pode passar na vida de alguém é a dor do luto. Mas mesmo a dor do luto, ela tem uma abrangência. Eu e você temos que entender isso.
E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Eu poderia citar algumas coisas para os irmãos, algumas lições. Por quê? Porque muitas pessoas que lidam com o luto, lidam com a separação conjugal, lidam com o desemprego, elas entram em cavernas e não saem mais. Elas não sabem lidar com a perda. E, meus irmãos, isso não é correto. Nós podemos sofrer, mas existe tempo para sofrer. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, diz assim: há tempo de chorar. Viu como a Bíblia fala? Há tempo de chorar. Então, sim, há tempo de chorar. Quando chegar na sua vida o tempo de chorar, chore. Faz parte da vida. Não adianta dizer para você não chore. Chore muito. Quando chegar o tempo de chorar, chore. Romanos capítulo 12, versículo 15, Paulo diz assim para os crentes: chorai com os que choram. Por que ele escreve isso? Porque ele sabe que a vida dos crentes também é marcada por angústia, dor, tristeza. Chore quando chegar o tempo de chorar. Eu citei para vocês, por exemplo, Josué. Eu vou citar rapidamente aqui Deuteronômio de passagem. Se você que estava em Josué, eu vou projetar o texto, então fica mais fácil, mas Deuteronômio capítulo 34, versículo 5, diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este, ou seja, o Senhor, o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Verso 7. E tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não lhe escureceram os olhos, e nem lhe abateu o vigor. Ou seja, ele não precisou de óculos, não perdeu força, nada disso. Verso 8. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. E então, preste atenção, então se cumpriram os dias do pranto no luto de Moisés. Então há tempo de luto? Claro que há. Eles choraram por Moisés. Eles sofreram pela perda do seu grande profeta e líder. E Deus não falou para eles assim: parem de chorar, que bobeira é essa, pode seguir, vocês não estão vendo que eu sou Deus, eu estou aqui? Que vocês acham que era Moisés que estava guiando vocês? Pare de chorar, esse choro é bobo. Olha, se recomponha, vamos seguir. Não. Deus deixou o povo chorar. 30 dias chorando. Deus não falou nada. Mas depois que os 30 dias passaram, se você continuar a leitura, vai chegar onde nós falamos. Então Deus disse a Josué: o meu servo Moisés é morto. Dispõe-te, ou seja, chega de chorar. Levanta-te e vai conquistar a terra que eu dei. Há tempo de chorar. Há tempo de luto, de angústia e dor, mas não pode ser para sempre. Há crentes que entram em poços, em cavernas e não conseguem mais sair. E são enganados pelos seus próprios pensamentos. Não é certo viver assim. Jesus, o próprio Jesus em Mateus 14, quando ele recebe a notícia de que João Batista foi decapitado, ele sentiu. E o texto fala que ele se isola com seus discípulos para um lugar silencioso, deserto. Ele entra num barco e sai. Mas Jesus fica nesse barco para sempre? Jesus fica no deserto anos e anos chorando a morte de João Batista? Não. Depois de um tempo ele já está servindo ao Senhor, ajudando as multidões e curando. Então, por que nós usamos a angústia, a dor, o sofrimento, o luto, o desemprego ou qualquer outra coisa à nossa volta como desculpa para nós pararmos? Como desculpa para nós não andarmos mais? Deus sabe que nós precisamos de tempo para assimilar a dor do luto, da angústia, de qualquer tragédia. Deus sabe disso. Mas não ouse criar desculpas para que você pare de servir ao Senhor. Muitas pessoas usam como desculpa a idade. Há pessoas que dizem assim: eu já trabalhei tanto para Deus. Eu já fiz tantas coisas para Deus e agora é a hora dos jovens fazerem. Eu já dei minha contribuição. Meu irmão, minha irmã, isso é uma mentira que o diabo tem plantado na sua mente. Enquanto Deus te dá vida, enquanto Deus não chama você, enquanto você está nessa terra, você tem que servi-lo. Não importa a sua idade. Mas eu tenho muitas doenças. Não importa se você é doente. Mas eu tenho muitas limitações. Não importa as suas limitações. Deus não deu baixa no seu CPF celestial. Entenda isso. Ele não chamou você. Se ele te deixou aqui no campo de batalha, faça o que está à sua altura para fazer.
Se o que você pode fazer é bem pouquinho, faça. Mas não fique sentado pelo caminho chorando, esperando a morte chegar. Deus não quer isso dos seus filhos. Deus não quer que a angústia do desemprego, do divórcio, Deus não quer que os problemas dessa vida façam com que você entre numa caverna e não saia mais. Chore, desfrute deste tempo que Deus está dando para você contemplar o luto, a dor, mas depois saia. Levante-se e ande. Anos atrás, o pastor Marcos me contou uma história de que ele foi visitar, estava visitando um casal de missionários, amigos queridos dele. E esse casal de missionários servindo ao Senhor com todo o zelo, todo o empenho na obra do Senhor, tentando fazer o melhor para a obra de Deus. Perto da virada de um determinado ano, o seu filho, crente, um rapaz que servia ao Senhor com todo o zelo, foi então à casa de amigos para passar um tempo ali juntos, perto daquela celebração do fim de ano. E chegando naquela casa, viu uma piscina, os jovens estavam ali brincando na piscina, e os jovens saíram, e o filho desse casal de missionários ainda ficou ali na piscina, batendo papo com algumas pessoas de dentro da piscina. Todo o local estava enfeitado para aquela noite de virada de ano, Réveillon, grande alegria naquele lugar. Havia enfeites em cima da piscina, luzes enfeitando, bandeirinhas, bandeirolas, e acontece que, por uma ação que foge à nossa compreensão, um dos fios se partiu, e aquelas lâmpadas que estavam passando de enfeite em cima da piscina caíram dentro da piscina. E o filho daquele casal de missionários morreu imediatamente eletrocutado. Grande dor, grande golpe, uma tragédia naquela virada do ano, angústia e dor. E aquele casal de missionários, fiéis ao Senhor, sofreram muito, choraram muito. Mas depois de sofrerem, de passarem pelo luto, um dia eles sentaram juntos, olharam um para o outro e disseram: o que vamos fazer? Vamos terminar os nossos dias chorando por aquilo que nós perdemos? Ou vamos nos levantar e servir ao nosso Rei? Nós sabemos onde o nosso filho está. Não sabemos porque Deus deixou isso acontecer. Mas nós sabemos onde ele está. Vamos chorar sentados até o dia em que Deus nos chame para encontrar com ele? Ou vamos nos levantar e vamos servir ao Senhor? Eu faço para você a mesma pergunta. Diante do desemprego, da doença, do luto, da tragédia que está na sua vida, você vai ficar sentado em depressão, chorando, ou você vai se levantar, fortificar-se no Senhor e servi-lo naquilo que Ele colocou diante de você? Enquanto Deus te der vida, enquanto você estiver respirando, sirva ao Senhor. Este é o que Deus espera de você. Que Deus te ajude, que Deus te dê forças para que você saia da angústia, para que você saia desse lugar escuro da sua mente, dos seus pensamentos, para que o diabo não te engane mais, para que você entenda: Deus tem promessas para você. Há uma pátria te aguardando, e até que essa pátria chegue, o Consolador está com você. Por isso, fortifica-te na graça que há em Cristo, e depois vai servir ao nosso Rei. Sirva a Ele. Vamos orar. Pai, nós precisamos da sua ajuda. Senhor, as lutas nesta vida, elas são, para muitos de nós, severas demais. Há irmãos que nos assistem, queridos que, quem sabe, estão enlutados porque perderam pessoas para esse vírus mortal à nossa volta. Há pessoas, quem sabe, que ainda não perderam, mas têm parentes que estão acamados, estão doentes. Há pessoas que estão com medo do desemprego, estão com medo de contrair essa doença, estão com medo do futuro político desse país.
Mas, Senhor, há tantas pedras no caminho, há tantas nuvens escuras no céu. O vale por onde estamos passando é tão frio. Senhor, olha para nós. Muitos crentes, em meio à tragédia, do luto, do divórcio, em meio à tragédia do desemprego, da falta de recursos, muitos crentes estão sentados no caminho, pararam de andar, sentaram no caminho para chorar, esperando o fim. Mas o Senhor não chamou esses crentes para morrerem no vale. O Senhor não chamou esses crentes para morrerem à beira do caminho. Há uma pátria à nossa frente. Há um lugar maravilhoso que nos espera. Pessoas a quem amamos que partiram estão lá, estão nos aguardando. Eles completaram a sua carreira, eles cumpriram a missão deles. Nós ainda estamos aqui. Outros estão atrás de nós. Não permita, Senhor, nos ajuda a sermos exemplos dos mais jovens. Ajuda, Senhor, para que a gente tenha a firmeza de se fortificar na graça de Cristo Jesus e andar, para que os novos convertidos vejam em nós esperança, para que aqueles que começaram a jornada agora não se desanimem ao andar pela jornada difícil dessa vida, vendo crentes experientes, homens e mulheres que serviram ao Senhor, sentados à beira da estrada chorando, dando mau testemunho. Senhor, levanta cada um de nós, que haja choro pela estrada. Se a dor nos cercar ao longo dessa estrada, não importa. Nós marcharemos cheios de coragem, embora a dor nos seque na estrada, na viagem, quando a escuridão da noite chega, quando o medo se aproxima. Deus, nós vamos ouvir a sua voz, e a sua voz nos ensina como agir. Ajuda-nos a lembrar das suas promessas. Ajuda-nos a não nos esquecer do que o Senhor prometeu. Ajuda-nos, Senhor, a não nos esquecer de obedecer a sua palavra. A abrir a sua palavra e não fechá-la no meio da dor, da tristeza. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a lembrar e a saber. Nunca estamos sós. O Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus amigo. Muito obrigado, Senhor. Ajuda os meus irmãos. Desperta o seu povo. Se alguém está nos assistindo nessa noite e não te conhece, se há pessoas passando por um tempo de luto, de dor, se há pessoas em depressão, se há pessoas angustiadas a ponto da morte, pessoas que não te conhecem, ó Salvador maravilhoso, brilha no coração dessas pessoas, elas clamem pelo teu perdão, elas olhem para a tua cruz e encontrem no Senhor a força da graça que emana de lá para todo o que crê. Louvado seja o Senhor por essa noite, por sua palavra. E até que esses dias de angústia terminem, até que o Senhor coloque um fim a essa situação, nós vamos nos fortificar, vamos levantar e vamos servir. Que assim o Senhor nos ajude. Oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor conforte a sua vida. Que o Senhor destrua todas as mentiras que o diabo tem colocado no seu coração. Sirva ao Senhor. Faça isso enquanto você viver. Não importa o que seja, se é grande ou se é pequeno, se é muito ou se é pouco. Levante-se, pare de chorar. Siga com o Senhor. Deus te abençoe. Nós ainda vamos ouvir louvores nessa noite antes de terminarmos. Participe, se inscreva no nosso canal. Ajude a sustentar igrejas sérias. Deus te abençoe. Ótima semana, nos vemos em breve, se assim o Senhor permitir. Fique na graça do Senhor.